rei Josias é uma das figuras mais marcantes do Antigo Testamento, conhecido por sua liderança em um dos momentos mais críticos da história de Israel. Sua trajetória é narrada principalmente no segundo livro dos Reis, 2 Reis 22 e 23, e no segundo livro das Crônicas, 2 Crônicas 34 e 35. Ele governou o reino de Judá durante um período de grande decadência espiritual, mas, ainda jovem, conseguiu restaurar a fé do povo em Deus, promovendo uma das reformas religiosas mais profundas da história bíblica. Antes de Josias assumir o trono, o reino de Judá estava imerso em práticas idólatras e abandono da lei de Deus. O declínio começou com os reinados anteriores, como o de Manassés e Amon, que introduziram cultos pagãos, construíram altares para deuses estrangeiros e incentivaram rituais que violavam os mandamentos divinos. Essa apostasia foi tão grave que a Bíblia relata que Manassés chegou ao ponto de praticar sacrifícios humanos, inclusive de seus próprios filhos, nos vales de Jerusalém, 2 Reis 21:6. Amon, filho de Manassés, continuou no mesmo caminho de idolatria, perpetuando as práticas pecaminosas de seu pai. Quando ele foi assassinado em um golpe palaciano, Josias, então com apenas 8 anos de idade, foi colocado no trono, 2 Reis 22:1. Apesar de sua juventude, Josias mostrou desde cedo um coração inclinado para Deus, algo que seria crucial para o futuro do reino. Embora fosse muito jovem quando começou a reinar, Josias demonstrou maturidade e sabedoria além de sua idade. A Bíblia afirma que fez o que era reto aos olhos do Senhor e seguiu os passos de Davi, seu ancestral, 2 Reis 22:2. Isso contrastava fortemente com os reis que precederam, que haviam desviado o povo de Deus. Durante os primeiros anos de seu reinado, Josias provavelmente recebeu orientação de conselheiros fiéis e líderes religiosos que permaneceram leais à aliança mosaica. Foi nesse contexto que ele começou a perceber a gravidade da situação espiritual de Judá. Os templos dedicados a Baal, os altares idólatras e os símbolos de paganismo estavam espalhados por toda a terra, contaminando o povo com práticas que violavam diretamente os mandamentos divinos. Quando Josias atingiu a maioridade, ele tomou medidas decisivas para restaurar a adoração pura ao Senhor. Aos 16 anos, ele iniciou uma busca pessoal por Deus, buscando compreender melhor os princípios da fé hebraica, 2 Crônicas 34:3. Esse despertar espiritual o levou a tomar ações concretas para erradicar a idolatria. Aos 20 anos, Josias começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo altares pagãos, derrubando imagens de deuses estrangeiros e eliminando todos os vestígios de cultos idólatras, 2 Crônicas 34:3-7. Ele não se limitou apenas ao território de Judá, mas também expandiu sua reforma para as regiões vizinhas que anteriormente faziam parte do reino unificado de Israel. Essa decisão refletia seu compromisso total com a vontade de Deus e sua visão de restaurar a pureza da adoração em toda a terra prometida. Essa primeira fase da reforma de Josias foi marcada pela destruição sistemática de ídolos e altares pagãos. Ele ordenou que os ossos dos sacerdotes idólatras fossem exumados e queimados sobre os altares que eles haviam usado para oferecer sacrifícios a deuses falsos. 2 Reis 23:16-20. Esse gesto simbolizava o completo repúdio às práticas pecaminosas que haviam dominado o reino por gerações. Um dos eventos mais significativos do reinado de Josias socorreu quando ele tinha cerca de 26 anos. Durante a reforma do Templo de Jerusalém, os trabalhadores encontraram o livro da lei, que muitos estudiosos identificam como sendo o livro de Deuteronômio ou pelo menos uma parte dele, 2 Reis 22:8. Esse manuscrito continha as instruções fundamentais dadas por Deus a Moisés, incluindo as bênçãos para a obediência e as consequências severas para a desobediência. Quando o sumo sacerdote Uquias entregou o livro a Josias, ele o leu atentamente. Ao perceber o quão longe o povo havia se desviado dos mandamentos de Deus, Josias rasgou suas vestes em sinal de profunda tristeza e arrependimento, 2 Reis 22/novembro. Ele reconheceu que as calamidades previstas na lei já estavam se cumprindo e que o julgamento divino era iminente. Preocupado com o futuro de Judá, Josias enviou emissários para consultar a profetisa Uda, que
confirmou que o julgamento divino viria sobre o reino por causa da idolatria generalizada. 2 Reis 22, 15, 20. No entanto, ela também revelou que, por causa do coração contrito de Josias e seu compromisso com Deus, ele não veria o desastre que estava por vir. Essa profecia trouxe conforto ao rei, mas também reforçou sua determinação de continuar promovendo reforma espiritual. Com base nas palavras da profetisa Uda e na mensagem contida no livro da lei, Josias convocou todo o povo de Judá para uma assembleia solene no templo de Jerusalém. Ali, ele leu em voz alta as palavras do livro encontrado e renovou a aliança entre o povo e Deus. 2 Reis 23, 1, 3. Essa renovação da aliança marcou o início da segunda e mais abrangente fase da reforma de Josias. Uma das prioridades de Josias foi restaurar o templo de Jerusalém, que havia sido profanado por objetos relacionados ao culto idólatra. Ele removeu todos os ídolos, altares e utensílios pagãos que haviam sido introduzidos durante os reinados anteriores. Além disso, ele reinstaurou o serviço sacerdotal e as práticas litúrgicas prescritas na lei de Moisés. Josias também ordenou que a Páscoa fosse celebrada de acordo com as instruções bíblicas, algo que não acontecia havia muitas gerações. 2 Crônicas 35, 19. Essa celebração foi realizada com grande fervor e participação popular, simbolizando o retorno do povo à adoração pura ao Senhor. A Páscoa de Josias foi descrita como uma das mais grandiosas já celebradas em Israel, superando até mesmo as observadas nos templos de Ezequias. 2 Crônicas 35, 18. A reforma de Josias não se limitou apenas a Judá. Ele também enviou equipes para destruir os altares e santuários pagãos nas regiões que antes pertenciam ao Reino do Norte, como Samaria. Essa decisão refletia seu desejo de restaurar a pureza da adoração em toda a terra prometida, independentemente das fronteiras políticas. Josias enfrentou resistência em algumas áreas, especialmente onde os costumes pagãos estavam profundamente enraizados. No entanto, ele perseverou em sua missão, confiando que estava cumprindo a vontade de Deus. Sua dedicação foi reconhecida como única em sua época, e a Bíblia afirma que nenhum rei antes dele se converteu a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. 2 Reis 23, 25. Apesar de seus esforços incansáveis para restaurar a fé do povo, Josias enfrentou um destino trágico. Em 609 a.C., ele entrou em conflito com o faraó Neco II do Egito, que estava marchando contra a Síria. Embora Neco tenha avisado Josias para não interferir, o rei decidiu enfrentá-lo em batalha. Infelizmente, Josias foi mortalmente ferido em Megido e morreu pouco depois. 2 Reis 23, 29, 30. Sua morte foi profundamente lamentada pelo povo, que compôs canções em sua memória. 2 Crônicas 35, 25. Josias deixou um legado duradouro como um rei que buscou sinceramente a Deus e tentou restaurar a aliança com o Senhor. No entanto, sua morte prematura também marcou o início do fim para Judá, que logo cairia sob o domínio babilônico. Josias é lembrado como um exemplo de liderança piedosa e compromisso com a verdadeira adoração. Ele demonstrou que, mesmo em tempos de grande apostasia, é possível buscar a Deus de todo o coração e promover mudanças significativas. Sua vida serve como um lembrete de que a fidelidade a Deus deve ser prioridade, independentemente das circunstâncias. Embora o julgamento divino tenha eventualmente chegado a Judá após a morte de Josias, sua reforma teve um impacto duradouro. Ele preparou o terreno para o retorno do povo a Deus e deixou um exemplo inspirador para futuras gerações. Josias provou que, mesmo em meio à escuridão, a luz da fé pode brilhar intensamente quando há corações dispostos a seguirem a Deus. O rei Josias foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus, usado para restaurar a fé e a adoração pura em um momento crítico da história de Judá. Sua vida nos ensina a importância de buscar a Deus com sinceridade, obedecer a sua palavra e estar disposto a enfrentar desafios para promover a justiça e a verdade. Seu legado continua a inspirar aqueles que desejam viver em comunhão com o Senhor e ser agentes de transformação em suas comunidades. Josias, o jovem que restaurou a fé, permanece como um testemunho eterno do poder da obediência e do compromisso com Deus. Deixe seu like para nos ajudar a continuar compartilhando mensagens como essa. Comente abaixo o que mais te marcou na história do rei Josias. Ou conte como você tem buscado restaurar sua fé no dia a dia. Adoraríamos saber mais sobre sua jornada. Inscreva-se agora para não perder nenhum conteúdo novo.
Junte-se à nossa comunidade e receba reflexões, histórias bíblicas e ensinamentos transformadores. Obrigado por estar aqui. Cada like, comentário e inscrição é uma semente plantada para que possamos crescer juntos nessa caminhada de fé, conhecimento e inspiração. Nos vemos no próximo conteúdo.